amores, bom dia! Vamos para a nossa aula de história de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil, que nós comemoramos no dia 7 de setembro, vai ser na próxima segunda-feira, né? Então, na folhinha que vocês receberam, né, no material que a tia pediu para entregar a vocês podem acompanhar um pedacinho do que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, que foi o dia que foi proclamada a independência no Brasil. Então, o que diz a história? Diz que desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil, nosso país passou a pertencer a Portugal. E Portugal tinha um rei, que era o Dom João VI. E o Dom João, rei de Portugal, ele morou durante 13 anos aqui no Brasil, junto com a família dele. E quando ele foi embora, ele deixou aqui no Brasil, como príncipe regente, o filho dele, o Dom Pedro. E o que aconteceu? No dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro voltava de uma viagem, ele recebeu ordens. Que ordens foram essas? Ordens vindas lá de Portugal, que aumentavam o domínio de Portugal sobre o Brasil. E diz que Dom Pedro, nesse momento, ele estava às margens do Riacho Ipiranga, que fica lá em São Paulo. E ele gritou para os soldados independência ou morte, né? Que ele ia lutar pela independência do Brasil, porque ele não aceitava muito essa situação. Então, desde esse dia, 7 de setembro de 1822, o Brasil tornou-se um país independente, não fazia mais parte de Portugal. Portugal não tinha mais o domínio sobre o Brasil. E aí o príncipe Dom Pedro, ele foi coroado como o primeiro imperador do Brasil. E ele passou a se chamar Dom Pedro I. E ele governou o Brasil durante 9 anos. E aí, depois desses 9 anos, ele voltou para Portugal. Tudo bem? Então, vocês vão virar a folha. Tem umas atividades para que vocês estejam fazendo. E junto com o material que a tia enviou para vocês, tem também uma viseira que vocês vão recortar, vocês vão montar. E até sexta-feira a tia vai pedir para que vocês estejam enviando uma foto, tá? Colocar uma foto bem bonita com a viseira da independência do Brasil lá no nosso grupo. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês e até a próxima aula.